Boa tarde a todos. Vocês estão bem? Bom demais, gente. Mais uma vez reunidos aqui, né? Podendo cultuar a Deus, podendo desfrutar da comunhão, né? E agora a gente vai estar desfrutando, sendo alimentados pela palavra de Deus. Ah, como alguns devem ter visto, ou talvez não viram, a gente vai começar uma nova série hoje, nova série de exposições, que na igreja a gente trabalha com série de exposições de livros, né? E nós trabalhamos por temporadas, né? A gente não pega um livro assim e vai até o fim de uma vez só. A gente separa em blocos e vamos alternando diversos livros. E nós começamos o ano em uma série Eclesiastes, chegamos na estação litúrgica da Quaresma, e agora a gente vai começar uma série de exposições na carta aos Gálatas. Essa série a gente intitulou Deixa eu Viver a Boa Nova, né? Inspirada nessa música da Palavra Antiga, né? E por que a gente faria, né? Por que uma exposição da carta aos Gálatas? Porque é uma série em Gálatas, né? Claro que é um livro que está na Bíblia, né? A gente vai ter que passar por ele em algum momento, mas também tem a questão do conteúdo, né? O conteúdo dessa carta. Nós temos um desafio como cristãos, como igreja, de se compreender verdadeiramente a verdade do Evangelho. Isso é um desafio para qualquer pessoa, tá? E não deixa de ser um desafio para o cristão. Não é só porque a gente teve o nosso coração regenerado, né, que a gente já está, né, em comunhão com a igreja, que a gente não tem um desafio de compreender o que é o Evangelho. A gente tem esse desafio constante, porque o Evangelho não é uma coisa que a gente abraça naturalmente. Não é algo que a gente abraça por vontade própria. Então, há um desafio da gente entender verdadeiramente a verdade do Evangelho, o seu conteúdo, o que significa o Evangelho. Quando a gente fala de boa nova, a gente está querendo dizer o quê? O que a gente está dizendo com boa nova? O que significa para a minha vida? O que significa para o mundo? Né? Então, há um desafio da gente compreender o seu conteúdo e a sua realidade. Que realidade surge do Evangelho? Que realidade que está sendo, por assim dizer, que realidade está surgindo desse novo que Deus está fazendo? Então, é um desafio para a gente, né? E Gálatas é um livro muito interessante porque é uma carta do apóstolo Paulo que vai nos levar para uma jornada fortalecedora pela maravilhosa e poderosa realidade do Evangelho. E a gente vai começar a entender que o Evangelho ele não é apenas algo para o start da vida cristã. Não é só uma coisa que serve ali, eu vou pregar para o cara se converter e pronto, agora deu de Evangelho e vamos falar de outras coisas, né? Eu já vi muita gente que dá essas ênfases, né? Chega de pregar Evangelho, agora é hora de falar de prática, né? Vamos falar da ação, né? Só que não é assim. O Evangelho, na verdade, ele é o start, mas ele também é o que continua nos impulsionando pela nossa jornada de fé. É o conteúdo do Evangelho e a realidade do Evangelho que a gente vai começar a habitar, a gente vai começar a vivenciar. Então, o Evangelho não é só para o começo da nossa vida, né? Só que é o todo, serve para o todo da existência da vida do crente. E essa é a realidade que é apresentada na Epístola aos Gálatas. Algo muito importante estava acontecendo ali e Paulo precisou escrever essa carta para chamar a atenção dos irmãos daquela região ali para esse ponto. O Evangelho não é só uma coisa do começo, ele se desdobra no todo da nossa vida. Tem uma frase do Timothy Keller que eu acho muito legal, que vai dizer que o Evangelho não é apenas a maneira pelo qual se entra no reino,
É a maneira pelo qual se vive na condição de participante do reino. O evangelho não é só a porta de entrada, ele é a condição para fazer com que a gente participe do reino de Deus de forma ativa. Então, ele é de extrema importância. Então, é uma realidade, por assim dizer, que a gente precisa se apropriar continuamente. Deus está propondo uma boa nova, uma nova realidade, mas a gente precisa se apropriar dela em fé. Esse é o grande desafio que nós temos, se apropriar da realidade do Evangelho por intermédio da fé. A fé que é essa ferramenta que o próprio Deus também nos dá para poder desfrutar dessa realidade. Então, a gente já começa a entender por que é importante entender o Evangelho, né? Porque Deus está em todo o processo desse movimento, para que a gente possa desfrutar dessa realidade. Então, Gálatas está nos apresentando, vai nos apresentar, né, o caminho para a verdadeira liberdade, por assim dizer. Conforme a gente for observando, o conteúdo da carta aos Gálatas, ele vai se desdobrando até desembocar nesse assunto da liberdade, nos seus últimos capítulos. O que significa ser livre, né? Ser livre em Cristo, né? Tipo, livre de nós mesmos, para você poder ser escravo de Cristo e servir uns aos outros. Poder amar sem ver a quem, né? Que nem a música que a gente cantou. A gente pode ser livre para desfrutar isso. O Evangelho é o que nos possibilita desfrutar de uma liberdade plena, verdadeira. Uma liberdade que tem a ver com uma escravidão de nós mesmos. Uma realidade egocêntrica que a gente vive, né? Enjaulado, por assim dizer. O Evangelho nos apresenta, a Epístola aos Gálatas nos apresenta esse caminho para essa verdadeira liberdade, né? E essa liberdade significa o quê? O desfrute das bênçãos, né, para as quais Deus chama o seu povo. É por meio dessa condição que a gente vai poder desfrutar aquilo que Deus tem para nós, como igreja, como povo, né, como filho de Deus também, como pessoa, né, como indivíduo, né, por assim dizer. Né, essas bênçãos, né, a bênção da alegria, da liberdade, como a gente falou, mas a bênção também do sentido, entender o sentido da vida, o significado das coisas, né, o significado da sua própria vida, daquilo onde Deus te coloca na sociedade, no mundo, na sua casa, o significado de ser um pai, uma mãe, um filho, um empregado, um empregador, né, e assim por diante. Um propósito das coisas pelos quais Deus cria, pelo propósito para onde Deus está conduzindo também todas as coisas. Então, essas são as bênçãos que a gente desfruta nessa condição da realidade do Evangelho, essa condição que ela é uma condição de segurança também, de satisfação em Deus. A gente vai aprender a resolver nossas demandas com o próprio Deus, para então a gente não ter demanda para ficar apresentando para os outros. E a gente vai poder estar livre para poder ser bênção, de fato, né? Então, Paulo vai nos ensinar que esse desafio de se compreender o Evangelho, de se viver a fé, não é um problema que está apenas em não obedecer. Esse acho que é um ponto assim, que a gente precisa entender. O desafio que a gente tem para se viver o Evangelho não é o desafio de apenas não obedecer, mas de não confiar. Esse é um ponto que a gente precisa aprender em relação à vida de fé e o que o Evangelho nos convida. Não é simplesmente ter uma lista de coisas, eu obedeço para me desfrutar as bênçãos de Deus. Não, mas eu confiar naquilo que Deus está fazendo, para que então eu possa atender os imperativos, por assim dizer, e ver a realidade do Evangelho moldando a minha vida. Então, a gente vai ver então que o grande desafio que a gente tem é de não confiar, de não desenvolver de fato uma fé naquilo que Deus faz. Essa é o desafio para a gente poder viver a realidade do Evangelho, né? A gente vai ver então um contraste entre uma vida que é pautada pela fé e uma vida que é pautada nas conquistas de competência humana. Esse é o grande contraste que Gálatas vai trazer.
Uma vida pautada pela fé, naquilo que Deus está fazendo, na boa nova que Ele está nos apresentando, e uma vida que é pautada em conquistas de competência humana. E essa, na verdade, é o grande contraste que a Bíblia apresenta, assim, de modo geral, né? Então a gente precisa sempre lembrar que a questão não está simplesmente em sermos melhores cristãos, simplesmente. Né? É uma questão de performance. Às vezes a gente está muito preocupado com a nossa performance, com a performance da nossa espiritualidade, um monte de coisinha que a gente fica tentando fazer para melhorar, para estar mais aceitável, mais perto de Deus, né? Mas a questão não está nisso, em ser um melhor cristão, mas a questão é a gente ser melhor crente, crentes melhores, né? De fato, essa palavra crer, né? Entender que a nossa fé é uma fé que deve afetar o todo da nossa vida. Ela não é só uma questão para coisas ditas espirituais, mas ela é uma questão que precisa abarcar o todo da nossa existência. E a gente vai começando a entender o que é ter uma vida que é pautada pela fé no Evangelho, pela realidade do Evangelho. Até porque a transformação e a vida do Evangelho é algo que acontece de cima para baixo, e não de baixo para cima. Por isso que a gente tem uma dificuldade de entender, não é algo natural da gente. A gente está tentando fazer um movimento sempre de baixo para cima, né? Agarrar a Deus e resolver as nossas questões. Mas o que o Evangelho nos ensina é que essa vida, essa transformação que Deus faz em nós, ela acontece de cima para baixo, é de Deus para nós, não de nós para Deus. E esse é o grande desafio que a gente tem, né? Então a gente precisa entender que a gente não precisa remendar o evangelho com a nossa performance, não precisa disso. A gente não precisa remendar ele, né? O evangelho é suficiente. Por que o evangelho é suficiente? Por que esse movimento de Deus em nossa direção é suficiente? Porque a obra de Cristo é suficiente. O evangelho tem a ver com a entrega de Cristo, com a forma que ele cumpre todas as expectativas, por assim dizer, pactuais, todas as expectativas das promessas de Deus em relação ao seu representante no mundo. Aquilo que Adão não foi, aquilo que Israel não foi, Cristo veio e cumpre tudo. Então, o Evangelho é suficiente porque Cristo é suficiente. A sua obra consumou aquilo que Deus esperava que fosse consumado. Então agora, graciosamente, Ele está nos derramando isso, está nos dando isso em fé. Então a gente precisa entender que a gente não pode remendar o Evangelho, a gente não precisa remendar o Evangelho com a nossa performance. A gente precisa entender que crer de fato no Evangelho produzirá em nós uma vida diferente, uma vida transformada. Então é crer para obedecer, não é obedecer para crer, né? Então a gente precisa entender isso. Martim Lutero ele considerava essa carta aos Gálatas como o melhor livro da Bíblia inteira. Ele considerava o melhor livro da Bíblia, né? E Gálatas também foi o grito de guerra da Reforma Protestante. Foi considerado ali o livro que foi o grande autor da liberdade religiosa, né, da independência do cristão, por assim dizer, né? Mas independência do quê? Independência de liberdade do quê, né? Desculpa, liberdade da religião humana, autossuficiente e independência da escravidão egocêntrica da carne. Isso que o livro de Gálatas está nos ensinando, né? Ele foi esse grito a essa grande autora, né, da liberdade religiosa e da independência do cristão. Liberdade dessa religião humana autossuficiente e independência da escravidão egocêntrica da carne. Por isso que essa carta ela continua sendo uma carta importantíssima para nós como igreja, né, como povo de Deus, a igreja de Cristo, porque ela comunica a verdade de como a gente pode viver a boa nova do Evangelho de Cristo Jesus no mundo de Deus. Como a gente pode viver essa boa nova? Como a gente pode desfrutar dessa realidade que Deus está
edificando, por assim dizer, por meio de Cristo, pelo poder do seu Espírito. Então, a carta aos Gálatas, ela tem muito a nos ensinar. Ela tem muito a nos ensinar sobre essa liberdade, essa independência verdadeira, né? Que a gente pode experimentar por meio da realidade do Evangelho. Então, vamos à nossa leitura do trecho de hoje. Nós vamos ler o trecho do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 9. Gálatas 1, versículo 1 até o 9. Esse é o trecho desse primeiro episódio da temporada, tá? Gálatas 1, do 1 a 9. Diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo, por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos que estão comigo às igrejas da Galácia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Estou admirado de que estejais vós desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho, que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. Conforme disse antes, digo outra vez agora: se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer por esse momento, quero agradecer pela sua palavra, quero agradecer por nos reunir mais uma vez. Nesse momento eu peço que o seu Espírito Santo venha abrir nossos corações, nossos ouvidos, e que a sua palavra venha habitar mesmo, Pai, nosso coração. Pelo poder mesmo daquilo que o seu Espírito promove mesmo, por meio da sua palavra. Então eu peço, não permita que a gente venha atrapalhar a entrega daquilo que o Senhor quer transmitir nesse momento a nós. Em nome de Jesus, nos ajude. Amém. Então, trazendo agora um pouco do contexto do que a gente vai falar, nesse primeiro trecho, eu falei um pouquinho sobre a importância da carta aos Gálatas, porque é uma carta importante. A gente precisa entender algumas questões para a gente compreender o que está acontecendo aqui, nesse primeiro trecho que a gente leu, né? Todo mundo sabe, Paulo ele foi um missionário bem intenso, né? Ele viveu uma intensa jornada missionária. E ele, como todo mundo, a maioria já deve saber, ele realizou 3 viagens missionárias, né? A primeira viagem missionária de Paulo aconteceu por volta do ano 46, 48 depois de Cristo, né? E ele saiu ali com seu companheiro Barnabé, e eles viajaram de Antioquia para Chipre, depois para a região da Galácia, na Ásia Menor, que é a atual Turquia, e eles pregaram o evangelho e estabeleceram várias comunidades cristãs, né? E esse relato dessa primeira viagem a gente pode encontrar lá em Atos, capítulos 13 e 14. A gente vai ver. A segunda viagem missionária de Paulo foi entre os anos 49 e 52. E ele viajou com Silas, Timóteo e outros companheiros, né? Os companheiros de Antioquia, e eles foram para Macedônia, Grécia, e ali ele fundou várias igrejas, né? incluindo a igreja em Filipos, Tessalônica e Corinto. E esse relato aqui você pode encontrar em Atos 15, do versículo 36 até Atos 18, 22. E a terceira viagem missionária de Paulo foi entre o ano 53 e 58, e ele viajou para a Ásia Menor e para a Grécia, visitando as igrejas que ele já havia fundado e fortalecendo também a fé dos cristãos que já haviam ali, né? E ele passou um tempo bem prolongado nessa terceira viagem na cidade de Éfeso, onde ele foi
onde ele teve um ministério ali bem frutífero naquele lugar. E esse relato a gente pode encontrar em Atos 18, do 23 até o capítulo 20, do verso 38. E também, além dessas 3 viagens, né, missionárias, Paulo também fez uma viagem para Roma como prisioneiro, né, onde ele escreveu as cartas de Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemon. Esse é um relato que está ali em Atos 27 e 28. Então, Paulo ele viveu essa jornada intensa, né, missionário, plantação de igrejas e tal, né. E a carta aos Gálatas, ela foi escrita logo depois da primeira viagem missionária de Paulo. Como a gente viu ali, né, ele passou pela Galácia, que é a atual Turquia, para a gente poder se localizar melhor aí, né. E sendo assim, essa carta aos Gálatas, ela é provavelmente a carta mais antiga do apóstolo Paulo. Tem várias questões envolvendo se ela é a primeira ou não, mas ela tem aí ela disputa essa primeira colocação com o 1 Tessalonicenses, né? Mas não tem como definir bem qual das duas é a primeira. Mas Gálatas ela tem muitas características assim de uma carta de ser as primeiras cartas, né, do apóstolo Paulo. Por exemplo, ele vai tratar de questões aqui que foram resolvidas em encontros posteriores, por exemplo, né? Nós vamos ver mais adiante. Então, ela é uma carta bem que aconteceu logo depois da primeira viagem missionária de Paulo. E os destinatários, a galera que recebeu essa primeira carta, dessa região ali da Galácia, eles eram crentes ali de uma cidade chamada Antioquia da Pisídia, né, que é próxima à fronteira da Galácia, outra cidade chamada Listra, outra chamada Icônio e também Derbe, né? Essas foram as cidades daquela região da Galácia. Mas por que Paulo escreveu essa carta, né? Isso é importante a gente entender o porquê, porque o motivo de Paulo ter escrito vai ditar o tom do conteúdo inteiro da carta. Tá? Quando a gente vê essa região aqui, as igrejas dessa cidade, Paulo está escrevendo para eles porque eles estavam sofrendo a influência de mestres judaizantes. Né? Foi um dos primeiros movimentos de Paulo entre os gentios, só que daí depois que Paulo volta, alguns mestres judaizantes começam a compor também as igrejas e começaram a influenciar os irmãos daquela região com alguns ensinos, né? E esses irmãos eles apresentavam um ensino um pouco diferente do que Paulo havia pregado em relação ao Evangelho de Jesus Cristo. E eles faziam isso, é muito interessante, também tentando desacreditar o apostolado de Paulo. Eles menosprezavam Paulo como um enviado direto de Cristo e também apresentavam um tipo de mensagem do Evangelho um pouco diferente, né, com muitas influências judaicas, né? E eles faziam isso para ganhar a atenção das igrejas, eles faziam jogando dúvida para os irmãos em relação se Paulo era de fato um enviado de Cristo, né, um apóstolo de Cristo e tal. E o que eles estavam tentando? Que tipo de mensagem é essa? Qual era a diferença? A diferença da mensagem desses mestres judaizantes é que eles estavam tentando acrescentar a necessidade da observância de costumes cerimoniais da lei de Moisés. Isso que eles estavam fazendo. Paulo chegou, pregou o Evangelho de Jesus Cristo, né? O Evangelho da graça, aquilo que Jesus fez como o Messias prometido. E aí chega esses caras depois falando que, beleza, é isso mesmo, só que também tem outras coisas aí que vocês precisam fazer. Não é só isso aí. Né? Não é mentira, tá? Mas olha, Paulo é um apóstolo aí que veio depois, a gente não sabe mesmo se ele encontrou Jesus de fato, né? Então, talvez ele não saiba bem o que ele está querendo dizer, mas tem outras coisas que vocês precisam também observar para poder vocês de fato ser povo de Deus. Né? E eles chegavam querendo colocar sobre os irmãos daquela região
a necessidade da observância desses costumes cerimoniais da lei de Moisés, como faziam a maioria dos cristãos judeus na época, né? Que eram principalmente a circuncisão, dietas, né, em relação a coisas que não podiam comer, né? Por exemplo, carne de porco, né? Um exemplo bem conhecido, e também o calendário cerimonial, era uma das coisas que eram colocadas ali por esses mestres judaizantes para aqueles irmãos daquela região, né? E a questão é que os Gálatas se tornaram bem vulneráveis a essas propostas, a esses ataques, por assim dizer, né? Eles sentiram uma forte atração por esse sistema religioso, cuja essência não ultrapassava simplesmente o dever de cumprir meras exigências externas. É um sistema cerimonial de ritos. E eles foram atraídos por isso. Eles se sentiram muito atraídos por essa proposta, né? E a grande questão é que essa era uma distorção que estava acontecendo. Uma distorção da mensagem que o apóstolo tinha entregado, né? A gente vai ver que isso significou, de certa forma, um abandono do próprio evangelho. Essa ideia de tentar acoplar algo, a mensagem verdadeira, entregue pelo apóstolo Paulo, a coisas, ritos, cerimônias. Isso significou um abandono do evangelho de fato, né? E foi diante desse contexto, então, que o apóstolo Paulo vai buscar demonstrar que a realidade do evangelho é uma realidade singular. Ela é única. Quando a gente fala de evangelho, a gente está falando de uma coisa que não tem como remendar. Não tem como fazer uma versão plus. Não tem como, sei lá, não tem como deixar o evangelho melhor. Entende? Não tem como transformar uma boa nova numa nova melhor ainda. Ela já é a boa nova daquilo que Cristo fez para redimir todas as coisas. Então, apóstolo Paulo, ele, nesse contexto, ele vai buscar apresentar essa singularidade do evangelho, né? Que é o fundamento sólido da vida cristã. O cristão não pode abandonar essa realidade, não pode abandonar essa boa nova, porque esse é a única coisa sólida que a gente tem para firmar os nossos pés. Esse é o único fundamento sólido, né? E por que ele é o único fundamento sólido, né? Porque é a partir do evangelho, né? E aqui eu gosto de definir assim, o evangelho como o movimento redentivo de Deus, né? Por meio de Cristo, pelo Espírito, em direção à sua criação, às suas criaturas. Eu gosto de definir o evangelho dessa forma. É a partir desse movimento que toda a estrutura da nova vida de Deus, ela se torna possível. É por meio desse movimento que toda a estrutura dessa nova vida é possibilitada para nós, como povo de Deus. Sem esse movimento, não há possibilidade de você tocar essa vida, de você experimentar essa nova realidade, de você testemunhar isso no mundo. Não tem como. Por isso que é fundamental. O Evangelho é fundamental, porque o Evangelho diz respeito a esse movimento de Deus, o que Deus está fazendo para reverter as maldições da queda. E ele faz isso por meio de Cristo, pelo seu Espírito. Então, sem Evangelho não há boa nova. Sem Evangelho não há boa nova. As bênçãos do pacto da graça não existe, não tem como. Né? O que vai ter? Vai ter apenas mais do mesmo. Né? Vai ter apenas mais do mesmo. Então, por isso que o título do sermão de hoje é A Boa Nova ou Nada de Novo. Quando nós temos a Boa Nova, a gente não tem nada de novo, então vai ter mais do mesmo. Então, essa, de certa forma, é a linha de raciocínio desse primeiro trecho aqui que a gente leu. Ou a gente tem a Boa Nova, ou a gente não tem nada de novo. Então, o que Paulo vai dizer aqui para esses irmãos da Galácia em relação a esse problema, em relação a esse acontecido? E quando a gente observa aqui o texto que a gente leu,
versículo 1 e 2, nós vamos ver que quem se dirige ao povo, né, o apóstolo Paulo, ele era um enviado especial. Não era qualquer pessoa que estava falando com aqueles irmãos. Por mais que os mestres judaizantes tentavam enfraquecer essa realidade, Paulo faz questão de enfatizar que ele não é qualquer enviado. Entende? Eram falsos apóstolos aqueles, mas Paulo se apresenta como um apóstolo diferente, um enviado diferente. Né? Apóstolo tem esse significado, né, no grego de enviado. Só que no contexto aqui dos apóstolos bíblicos, eram os enviados diretos de Jesus. Né? Então, Paulo era esse enviado, só que ele era um enviado especial. Né? Por exemplo, diferente, que a gente observar aqui esses primeiros 2 versículos, a gente vai ver que diferente dos falsos apóstolos, a autoridade do apóstolo Paulo não estava fundamentada em obras humanas. Né? O que Paulo começa dizendo? Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum. Então, Paulo, ele se apresenta como sendo um enviado com uma autoridade que vinha do próprio Deus. Né? E ele vai dizer, né, que é por meio de Jesus Cristo e por Deus o Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Então, ele já se apresenta como sendo um apóstolo e possui uma autoridade e comunica uma realidade que não é uma invenção dele mesmo. Olha, o que eu estou falando para vocês, eu sou enviado de Cristo, não da parte de homem algum. O que eu represento não é uma invenção humana. Eu não estou representando aqui nada que é conjecturado por homens. Isso que eu compartilho para vocês, que eu compartilhei para vocês, não é uma invenção humana. O testemunho apostólico, se a gente for ver, né, ele é fundamentado na realidade do Evangelho. Não é um testemunho das próprias obras de Paulo. Paulo não chega falando o que ele faz, né, falando das suas qualificações, falando da sua história. Não é isso que ele faz. Ele fundamenta o seu testemunho apostólico na realidade do Evangelho. Né? E a realidade do Evangelho é o quê? A própria obra de Cristo. Né? Que é o que ele disse aqui, né? Que ele não é enviado por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai que o ressuscitou dentre os mortos. Então ele está falando que ele é um apóstolo que tem uma autoridade que é fundamentada numa realidade que o próprio Deus fundamenta. Não é ele que o fundamenta. Ele é um enviado especial de um Deus que está o enviando por conta própria, por vontade própria. Deus o chama e o envia. Não é uma invenção humana, não é uma invenção apostólica, não é um apóstolo que está tentando criar uma realidade paralela para impressionar as pessoas. Ele está fundamentando o seu apostolado na realidade do Evangelho. E a realidade do Evangelho, se a gente for ver, ela não fundamenta apenas o apóstolo, o apostolado, a sua autoridade. Ele não torna apenas o apóstolo Paulo um enviado especial. Ela vai tornar a própria comunidade cristã um povo especial também. Não é qualquer povo que ele está se dirigindo. Ele vai dizer isso aqui também. Ele vai demonstrar que assim como ele é um enviado especial, por ter uma autoridade fundamentada numa realidade que não é uma invenção humana, a comunidade que está recebendo a sua carta também é um povo especial, é uma comunidade que é fundamentada nessa realidade. Os versículos 3 ao 5 vai, de certa forma, esboçar isso aqui. Ele está se dirigindo a uma comunidade específica. Não é qualquer comunidade, não é qualquer ajuntamento. Ele não está escrevendo para gente que está ali porque tem afinidades em comum. Não, ele está falando diferente. Né? Ele vai dizer aqui no versículo 2, né, que ele, juntamente com todos os irmãos, né, seus companheiros, envia essa carta às igrejas da Galácia. Ele começa o versículo 3 dizendo: graça
a vós outros e paz da parte de Deus. Então, ele começa aqui fazendo cumprimentando os irmãos com um cumprimento bem interessante. Assim. Ele está construindo aqui uma base para poder depois ir desdobrar esse assunto. Ele não está falando isso à toa. Nenhuma saudação do apóstolo Paulo é à toa, viu? Ele tem sempre intenções em transmitir realidades específicas. E agora ele está tentando mostrar que aqueles irmãos que estão ali, não é porque eles querem. Ele está tentando mostrar que eles estão em torno da graça e da paz da parte de Deus. Uma graça e uma paz que é da parte de Deus. O que isso significa? Aqui, quando ele fala paz, ele está usando um cumprimento veterotestamentário. Do Antigo Testamento significa shalom, que significa principalmente essa questão relacional de paz com Deus, essa condição de reconciliação com o próprio Deus. Isso que significa essa paz, shalom que Paulo está falando. E ele acopla, de certa forma, amarra o shalom à graça. E aqui ele faz é uma palavra que ele usa de uma saudação grega, que ele muda uma letrinha ali uma forma de falar e transforma isso nessa questão da graça de Cristo. É um cumprimento grego bem parecido. E ele faz uma mudança pequena para transformar isso nessa questão da graça. E ele amarra, de certa forma, a realidade de Shalom com a graça de Deus. Ou seja, isso que essa condição que a comunidade ali naquela região desfruta é uma condição de Shalom por causa que ela é comunicada graciosamente por Deus. Não é qualquer tipo de paz. Não é a paz que eles conquistaram por conta própria. Então, graça e paz da parte de Deus. Então, o Shalom do Senhor, ele é derramado graciosamente segundo a vontade de Deus. Isso que Paulo já deixa claro para eles. Ele tá dizendo que essa comunidade desfruta dessa realidade. É uma realidade que só Deus pode fazer. Que só Deus pode fazer graciosamente. Então, e essa condição de Shalom, ela é uma condição conquistada pela entrega de Cristo, né? Ele vai continuar dizendo isso daqui, né? Cristo é esse que executa perfeitamente a vontade do Pai e provê, por assim dizer, essa condição que essa comunidade experimenta pela graça, né? Graça a vós, outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Quem é Jesus Cristo? Aquele que se entregou a si mesmo pelos nossos pecados. Então ele está demonstrando o quê? Vocês desfrutam dessa condição, vocês estão reunidos nesse lugar, né? Estão recebendo essa carta, mas vocês estão nesse lugar porque vocês desfrutam dessa condição graciosamente por causa do Cristo que morreu e que se entregou pelos nossos pecados. É por isso. O Paulo já está deixando isso bem claro aqui quando os irmãos começam a ler essa carta, para eles entenderem essa realidade. É um povo especial que está recebendo essa realidade. E eles são especiais não por aquilo que eles fizeram, mas pelo que Cristo fez, né? Cristo é esse, como a gente viu aqui, que executa perfeitamente a vontade do Pai. Cristo fez o que Adão não fez e o que Israel não fez. Ele se torna o representante, o cabeça da linhagem da mulher. Se torna esse representante e agora ele pode representar esse povo diante de Deus, essa linhagem, esse povo que está sendo congregado, né? Então aqui a gente está falando de uma substituição, de uma remissão. Isso diz respeito à boa nova. Isso aqui que é o mais diferente. Cristo cumpre o que a gente não consegue cumprir. Ele cumpre aquilo que a gente não consegue cumprir. Ele limpa aquilo que a gente não consegue limpar, que é a nossa sujeira do pecado. Ele faz isso. E essa é a possibilidade de, agora, Deus reunir um povo para si. Deus ele não poderia comungar com pecadores. Deus ele não comungaria com rebeldes. Mas em Cristo
ele transforma rebeldes, inimigos, em filhos, em parte da sua família. Então, a entrega de Cristo agora possibilita, a substituição de Cristo, ela possibilita a reunião desse povo. Ela possibilita essa boa nova de quê? De que Deus está em movimento. Deus está em um movimento redentivo, em direção ao mundo, em direção aos seus. E agora é possível a reunião desse povo, esse povo que Deus está separando para si. É possível isso. É interessante que aqui na continuação, da continuação do versículo 4, né? Ele fala, né, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados para nos desarraigar, a versão aqui da Almeida, revista atualizada, né? Desarraigar desse mundo perverso. É muito interessante aqui, a obra de Cristo, essa obra substitutiva, é o que possibilita Deus agora congregar o seu povo, reunir o seu povo, fazer o seu povo agora desfrutar de uma realidade onde eles podem beber dessa relação, serem satisfeitos nessa relação. Aqui fala que eles foram desarraigados, né? Paulo fala, né, que a obra de Cristo nos desarraigou, tipo assim, arranca, né, com raízes e tudo de um lugar que é o mundo mau e perverso. Mas Deus arranca o povo desse lugar e coloca onde, né? Ele tira o povo desse mundo mau, desarraiga para congregar o seu povo e planta no seu jardim. É o jardim que ele está cultivando. Que jardim é esse que Deus está cultivando? É a igreja, né? É o seu povo eleito. O Michael Horton fala que a igreja é o jardim que Deus cuida. Eu gosto muito disso que o Michael Horton fala. E a igreja é o jardim que Deus cuida. Então, quando Deus tira, né, nos tira desse mundo mal, né, nos desarraiga, Ele nos planta no seu jardim. Ele nos traz agora para o lugar que Ele está cultivando, para a realidade que Ele está possibilitando e que Ele está derramando vida, né, derramando bênçãos, para que esse povo agora possa testemunhar no mundo essa realidade. Para que esse povo possa testemunhar no mundo uma vida diferente, uma vida que flui do próprio Deus. Então, a obra de Cristo é o que possibilita Deus separar um povo para si, tirar esse povo com raízes e tudo desse mundo mau e perverso, deste século, por assim dizer, né? E plantar no seu jardim. Um jardim que vai ser, que vai antecipar, por assim dizer, vai trazer, por exemplo, lampejos da realidade que nós vamos experimentar plenamente no futuro. É nesse jardim chamado povo de Deus, Igreja de Cristo, ele está reunindo e nós podemos antecipar coisas da vida plena que nós teremos no futuro. Aqui existem antecipações das bênçãos que a gente nós vamos desfrutar plenamente. Antecipações, lampejos dessa realidade. Então Deus ele forma esse povo. O poder do Evangelho é o que possibilita a reunião desse povo. E Paulo está deixando isso bem claro para os irmãos ali daquela região. E tudo isso acontece para a glória de Deus. Deus faz todo esse movimento, né, de estabelecer essa nova realidade por meio da obra de Cristo para a sua glória. O versículo 5 vai dizer isso, né? A quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém? E aqui é muito interessante quando fala que ele nos desarraiga desse mundo perverso aqui, ele está usando o termo século, de era. E aqui ele vai fazer um contraste, né? Essa era temporal, curta, uma realidade que é má, mas ela é limitada, ela tem um período, um tempo de validade. E Deus está desarraigando pessoas dessa realidade, está desarraigando um povo dessa realidade para desfrutar agora de uma realidade que vai ser para desfrutar de uma glória que será pelos séculos dos séculos, ou seja, é uma realidade muito superior àquilo que a gente está experimentando nesse mundo. Então a gente está num mundo mau, perverso, mas Deus está nos tirando com raízes e tudo desse lugar
e nos plantando num jardim e vamos começar a desfrutar de uma realidade que é muito superior a qualquer coisa que a gente vive de mal nesse mundo, né? Qualquer coisa. Então, esse é o movimento de Deus em relação ao Evangelho. Essa é a realidade que é fundamentada pelo Evangelho. Paulo é um enviado especial que tem a sua autoridade fundamentada em uma realidade, na realidade do Evangelho, e ele escreve para uma comunidade que é igualmente especial, e ela não está reunida ali porque quer, simplesmente. Mas eles só estão reunidos ali por causa da própria realidade do Evangelho, dessa boa nova que ele comunica como esse enviado especial, essa boa nova de Cristo, que está formando um povo para si, que está edificando um povo, uma nova realidade no mundo. Uma realidade está sendo testemunhada pela reunião dessa igreja. Então, é importante o Evangelho ser central na vida da igreja, porque é o Evangelho que possibilita a igreja testemunhar no mundo os lampejos dessa realidade superior à realidade do século que nós estamos, né? Então, é muito importante, porque sem o Evangelho, sem essa realidade da boa nova que Deus está fazendo, a gente vai perder essa possibilidade de testemunhar no mundo algo novo, de fato. E novo não porque a gente é bom, mas novo porque Deus está fazendo, porque Deus está em movimento. Então, aqui a gente vê esse fundamento, por assim dizer, um enviado especial para um povo especial, e o porquê disso. É a realidade do Evangelho que possibilita isso. E aí a gente vai ter nessa segunda parte, do versículo 6 ao 9, uma atração, por assim dizer, que é corriqueira. Acontece algo aqui que, de certa forma, não é algo especial, mas é algo corriqueiro. O Evangelho está vindo com poder, inaugurando uma nova realidade no mundo, mas há uma atração aqui que parece que chama muita atenção dos seres humanos, dos homens, né? Até mesmo, principalmente do povo de Deus. Então agora essa segunda parte a gente vai ver um pouco sobre essa atração que de certa forma é bem corriqueira para nós. É algo que nos atrai com muita facilidade. A gente abandona com muita facilidade a realidade aonde Deus está nos colocando. A gente se esquece com muita facilidade. Então aqui tem uma atração corriqueira. E é bem interessante aqui no versículo 6, que Paulo vai dizer que está admirado, né? Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo. Paulo começa falando isso. Só que é interessante que, se a gente for ver, Paulo ele não está se admirando pelo desvio em si. Até porque, assim, existem as crises de fé. Né, nós somos seres humanos limitados, a gente não tem a visão ampla da realidade. Então, crises de fé podem acontecer. Essa é a realidade, nossa realidade como seres humanos. Então, Paulo não está admirado tanto pelo desvio em si, mas ele está admirado pela velocidade com que isso aconteceu. Caramba, mas foi rápido demais. Eu estava aí, né? A gente não sabe mais ou menos quanto tempo, mas foi rápido demais. A ponto de Paulo ficar admirado. Cara, que rapidez, vocês estavam maravilhados com a mensagem do Evangelho. E agora que eu chego aqui, é quase como se ele estivesse chegando lá de volta, os caras já estão entrando numas paranoia lá. Então, o pessoal tá sendo atraído por umas mensagens meio distorcidas. Mas já, né, tipo assim, que rápido. Deixa eu escrever aqui uma carta para esse povo, né? Acho que é mais ou menos isso, né? E ele começa aqui falando isso. Então, eu estou admirado pela velocidade, né? Pela rapidez em que vocês se deixaram seduzir. Mas seduzir pelo quê? Por uma proposta que é marcada, se a gente for ver, pela competência humana. É isso. Paulo chega e prega, né, sobre esse que está nos chamando na graça de Cristo, está nos dando de graça uma realidade superior
qualquer coisa que a gente experimenta aqui. Está nos dando isso graciosamente, está nos chamando para viver essa realidade. E do nada, vem as pessoas e colocam alguns remendos nisso e os caras ficam atraídos. Os remendos de competência humana, né? Então, assim, isso atraiu aqueles irmãos rapidamente. Paulo ficou admirado por isso, né? Eles se deixaram seduzir por essa proposta marcada por competência humana, ao invés de continuar desfrutando dessa realidade que é dada pela graça de Cristo, né? E como a gente viu, isso que chamou a atenção daqueles irmãos ali, né? Era algumas observar alguns ritos, né, da lei mosaica, que era a circuncisão, como nós vimos, né, dietas específicas sobre algumas comidas e a questão do calendário cerimonial. Isso aí vai mostrar também um ponto ali em relação aos mestres judaizantes, que havia uma dificuldade muito grande entre os judeus de entender a temporalidade do sistema judaico, por exemplo. Esse era um problema na época. Eles não conseguiam entender que muito daquela realidade do sistema do povo de Israel era uma realidade temporal. Não era o fim. Não era o que Deus queria para ser o fim. Mas eles se agarraram naquilo porque tinha a ver com uma realidade temporal que eles experimentavam como povo. E isso, eles estavam se fazendo diferente no mundo por essas condições temporais, ao invés de se fazerem diferentes pela expectativa no Messias. Isso que era para ser a grande diferença dele. Mas não, eles estavam se agarrando em questões que deveriam ser passageiras, né? E quando a gente vê esses mestres ensinando isso, a gente vai se remeter para essa dificuldade ali que os judeus tinham, né? Com essa questão da temporalidade desse sistema, né? E aí, nessa situação, Cristo ele era tido como apenas uma complementação de uma condição que já era para eles especial. Nós já somos especiais, a gente já desfruta de uma coisa especial. Então, Cristo agora é só um adendo aqui, né, para isso que a gente já experimenta. É mais ou menos isso que eles estavam pregando ali para aqueles irmãos. Então, assim, Paulo pregou essa parte, mas tem essa outra parte aqui que é de fato o que faz a gente especial. Tá? Isso aqui é o que nos separa do mundo. Isso aqui é o que nos faz ser um povo diferente. Não é a fé em Cristo somente. Né? Então, Cristo é como se fosse só uma coroa de algo que já está bacana, né? Já está bom. Então, era esse tipo de mensagem que estava chegando ali para aqueles irmãos. Né? Enquanto Paulo ele estava testemunhando e desfrutando de uma comunhão que é fundamentada na realidade do Evangelho, dessa boa nova de Cristo, os falsos apóstolos eles estavam testemunhando e tentando produzir uma comunhão em torno de um sistema que apenas serviu para escancarar a insuficiência humana. E isso era o quê? Era uma tentativa completamente fadada ao fracasso. E todo o sistema veterotestamentário ele tinha como objetivo só escancarar que o homem é insuficiente. A lei estava ali para mostrar o mal apenas. Então, eles estavam tentando construir uma realidade comunitária, congregar o povo de Deus em torno de um sistema que não ia dar certo. Estavam tentando colocar no meio do povo uma tentativa de produzir comunhão em torno de um sistema fadado ao fracasso. Não era esse o objetivo. Não era essa a intenção desse sistema todo. Né? Então, era algo que com certeza levaria ao fracasso, né? À frustração. E dessa forma, se a gente for observar, não havia uma nova realidade sendo anunciada por eles. Eles não estavam anunciando algo novo. Não tinha nada de novo sendo anunciado ali. Né? Por isso que Paulo nem sequer ousou definir esse anúncio como sendo um evangelho, a boa nova.
Pô, esses caras não estão falando nada de novo, gente. Esse cara está usando uma coisa temporal e tentando fundamentar, amarrar isso com o evangelho, que é a boa nova de fato. Aí por isso que ele vai dizer no versículo 7, né? Ah, o qual não é outro, né? Ele fala que o pessoal começou a passar depressa, né, para esse outro evangelho, só que no versículo 7 ele fala, o qual não é outro, senão há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, assim, vocês estão indo para outro evangelho, mas isso nem evangelho é, porque não está comunicando nada de novo. Isso não faz sentido nenhum que vocês estão fazendo. Vocês estão se deixando atrair por uma realidade que já está clara, né? Já está clara que não serve para isso, não serve para inaugurar algo novo, né? Então, assim, não havia nada de novo ali, não tinha nenhuma boa notícia, não tinha nenhuma mudança de condição, por exemplo, diante de Deus. Não tinha nada disso. Era só observâncias que tinham outros objetivos, né? Se a gente for pensar também, fazendo referência à nossa série anterior, que a gente falou um pouquinho sobre a questão da vaidade, a condição pela qual o mundo se encontra pelo pecado, aquela palavrinha revel que a gente viu em Eclesiastes, né? Ali não, o que eles estavam comunicando, não havia nenhum tipo de superação dessa condição de vaidade, de transitoriedade. Nada de novo estava sendo comunicado ali. A gente viu que essa condição pela qual o mundo está, essa condição de transitoriedade, o homem pode tentar fazer tudo que ele pode tentar produzir algo para superar essa condição. E aí o sábio vai dizer que não há nada de novo no fim das contas. O homem faz, mas no fim das contas não há nada de novo debaixo do sol. Nada que vai superar essa condição. E a apresentação dos mestres judaizantes é justamente algo que não supera também essa condição. Eles estão agarrados em uma realidade que não é a superação disso. Então, assim, não nesse anúncio, nesse ensino que está chegando ali para os irmãos, não havia, de certa forma, uma condição de shalom, por exemplo, de paz com Deus. Não é isso que eles estão comunicando, até porque isso está atrelado à graça suficiente de Cristo, como eu te digo. Então, se estão, tipo assim, colocando algo junto, ali, estão remendando, por assim dizer, a mensagem do apóstolo Paulo, então eles não estão falando de shalom que é derramado pela graça, eles estão falando dessa graça e dessa paz que é dada da parte de Deus. Então não tem superação dessa condição de vaidade. Então não é uma mensagem que não tem nada de novo, né? Há apenas aí uma perversão do evangelho, né? Uma perturbação. Um monte de gente que está pervertendo a mensagem, está perturbando os irmãos ali com esse tipo de ensino. Está atrapalhando a jornada dos irmãos, está fazendo os irmãos se desconectarem da realidade do evangelho, né? Mas, se a gente for pensar, por que isso é tão atraente? Por que essas coisas estão atraindo? Por que os caras, Paulo tinha pregado o evangelho da graça, aquilo que Deus está fazendo no seu movimento redentivo, e os caras vêm e apresentam essa possibilidade, essa necessidade de acrescentar coisas, e por que isso é tão atraente, né? Porque, se a gente for pensar, que eu estava falando no começo, isso é atraente porque o evangelho ele é algo contra-intuitivo para o homem caído. Se a gente for ver desde a queda, o que acontece? O homem tenta se tampar. Ele percebeu a condição, percebeu o que ele fez, e a condição de vergonha, de medo, ele começou a se sentir perdido na realidade, não sabendo mais quem o outro é. E ele começa a tentar se tapar. Ele se tapa. Está tentando resolver, está tentando remendar o problema. A grande questão é que não dá certo. Deus vem a eles e as maldições vêm.
E quando a gente vai ver a continuação, o ser humano está sempre tentando fugir dessa realidade. Deus promete ali uma redenção específica, mas o ser humano, principalmente na linhagem da serpente, de inimizade contra Deus, permanece tentando criar suas próprias fortalezas, né? Se resguardar nesse mundo que não está mais tão favorável assim. Então o ser humano está sempre tentando resolver a questão. Isso foi folha de figueira, depois se tornou cidade, depois se tornou fortaleza, depois se tornou império, depois se tornou tecnologia. Né? A gente desfruta de muita coisa e o ser humano está tentando resolver o problema da transitoriedade, né? Da vaidade, e não consegue. O ser humano está tentando colocar paz no mundo desordenado por conta própria e não dá certo. Nunca dá certo. Isso é instintivo, né? Instintivo do ser humano caído. A gente está tentando resolver o problema, sempre. E aí Jesus chega e cumpre a sua obra, e aí os seus enviados diretos falam que a gente não tem que fazer nada. Como assim? Uma realidade que você desfruta pela graça. A condição de paz com Deus não é algo que você vai conseguir conquistar por esforço próprio. E isso buga a cabeça do ser humano. Não dá. E a gente está sempre tentando fazer alguma coisa. Porque não é possível que Deus vai me aceitar sem eu ter que fazer alguma coisa. Não é possível que Deus vai me aceitar sem eu ter que dar um agrado para Ele. Os resquícios pagãos, né, no nosso coração. Não é assim, isso não entra na cabeça. Então, por que essas coisas são tão atrativas? Porque quando aqueles caras chegam e falam, não, você tem que circuncidar, você tem que agora aderir uma dieta, você tem que aderir um calendário específico, aí, pô, isso é interessante, eu estou participando mais. Agora acho que eu vou ter uma performance bacana nisso aqui, e Deus vai começar a me ver com melhores olhos. A questão é que não há nada que a gente faça para Deus nos amar mais. Porque Ele está vendo Jesus na nossa frente. Cristo cumpriu tudo que tinha que cumprir. Então você pode fazer o que você quiser. E você não vai conseguir fazer Deus te amar mais. Porque Ele já ama. Não tem como. A grande questão é que a gente não consegue pensar nisso por conta própria. É o Espírito Santo que tem que vir e arrebentar com a gente, para a gente entender isso. A gente tem que se render e parar de querer, remendar as coisas. Não dá. Chega de tentar se cobrir por conta própria. Cristo nos cobra. Não dá para fazer isso. Por isso que isso é tão atraente. Né? A gente não se pende naturalmente para o Evangelho. Não tem como. Porque a gente sempre está tentando resolver. A gente sempre está tentando se cobrir. Parece que o sangue de uma outra pessoa não é suficiente, não foi suficiente. Porque eu não participei disso, de certa forma. E isso é estranho. Né? Então, por isso que essas propostas são tão atraentes e continuam sendo atraentes. Né? A questão é que Deus está sempre querendo da gente uma submissão rendida, constante. É isso que Deus está querendo. Né? A esse chamado gracioso dele para nós. É isso que Deus quer. Mas isso para a gente só pode acontecer por uma intervenção dele também. Por isso que o Evangelho também é poder de Deus. Porque ele nos quebra e nos faz cair de joelho e se render. Mesmo que a gente não queira. Mas a gente faz isso pelo poder do Espírito em nós. Por isso que esse tipo de mensagem é tão atraente. Por isso que aqueles irmãos lá em Gálatas foram atraídos por isso. Por isso que Paulo não se admirou, de certa forma, por eu ter desviado, não pela rapidez. Os caras já estão chegando aí para incomodar, pô, rápido. Mas a atração a essas coisas é uma realidade nossa. Infelizmente. Por isso que o final do texto aqui, a gente vai ver
Paulo mostrando para a gente que é algo que exige muito do nosso cuidado, né? E da nossa atenção também, porque essas coisas chamam a nossa atenção. Propostas para que a gente possa participar da nossa salvação, da nossa aceitação para Deus, sempre vão vir. Então Paulo ele vai dizer que a gente precisa ter uma postura muito firme diante dessas coisas. Sempre que surgir propostas do tipo, a gente precisa estar bem atento, a gente precisa estar bem, ter uma postura cuidadosa em relação a isso, né? Então, isso é importante por quê? Porque a vida cristã plena, né, essa vida que a gente desfruta, depende desse cuidado, dessa atenção, dessa constante, uma análise, por assim dizer. A gente precisa analisar bem as propostas que estão sendo feitas para a gente. Porque a nossa vida cristã depende disso. A gente precisa estar sempre prestando atenção nessas distorções do Evangelho, nessas propostas que chegam para a gente. E por isso que Paulo ele vai enfatizar isso nesses dois últimos versículos, no 8 e no 9. Ele vai ser bem enfático, né? Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já disse antes, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Então, o apóstolo Paulo ele vai deixar bem claro aqui que a revelação objetiva de Cristo na história, né, aquilo que ele fez de forma objetiva, é superior até mesmo a uma possível nova revelação que ele mesmo pudesse ter no futuro. Começou a ter relação com Deus, aquela coisa toda, eu tive um insight novo, mas ele deixa os irmãos ali bem claro, até se eu chegar apresentando um insight novo, por assim dizer, que eu seja maldito, porque isso não diz respeito à revelação objetiva que Cristo fez na história e que eu já apresentei para vocês anteriormente. Então, até se eu chegar com um insight novo, vocês tomam cuidado comigo, né? Cuidado. Isso também diz muito com a gente. Então, os nossos insights aí também não são superiores àquilo que Deus já revelou de forma objetiva. A gente precisa cuidar com isso. Teve um professor que passou pela nossa escola ano passado, na base, ele falou uma coisa que me marcou muito, achei muito interessante. Assim. Um aluno perguntou para ele sobre a questão do tempo no secreto, né? Cara, mas Deus falou comigo coisas no meu secreto. O que eu faço com isso? Aí ele falou assim, seguinte, o seu secreto não pode estar acima da Escritura. A Escritura é objetiva. O seu secreto traz uma coisa que é meio estranha à realidade do Evangelho, então talvez não é Deus que falou contigo. Talvez não é Deus que falou contigo. Então, a nossa relação experiencial não pode estar acima da revelação objetiva de Cristo Jesus. Então a gente precisa pensar, porque Paulo disse isso, que até se ele mesmo apresentasse algo novo, ele deveria ser tido como maldito. Então a gente também precisa se colocar no nosso lugar. Há uma revelação objetiva. E qualquer novo insight que a gente venha a ter, a gente precisa sempre passar pelo crivo da revelação objetiva que está na Escritura, né? E ele vai dizer também que a revelação objetiva de Cristo na história, né, que é testemunhada nas Escrituras, ela também é superior, se a gente for ver aqui, essa ideia do anjo, né, que ele traz, até se um anjo vem falar com vocês, ela também, se a gente for ver, ela é até superior a qualquer tipo de experiência sobrenatural, renovadora, que a gente possa ter. Né? Encontrar um anjo naquela época não era algo comum. Às vezes a gente lê a Bíblia e acha que isso era comum. Não era comum aparecer anjo para os outros. Também era uma experiência sobrenatural. Então ele está falando, se até um anjo aparecer para vocês, então até se vocês têm uma experiência sobrenatural com um ser, e isso não bater com aquilo que foi revelado objetivamente por Cristo na história, isso seja maldito também. Amaldiçoa essa experiência, esse anjo aí que manda ele para o lugar que ele tem que ir. Né? Ver se é anjo mesmo. Né? Então assim, isso também não pode ser superior
a revelação objetiva de Cristo na história. E ele também vai dizer, aqui na parte final, né, que a revelação de Cristo objetiva na história, estou repetindo para ficar bem marcado, né, e testemunhado pelas Escrituras, ela também é superior a qualquer tipo de nova revelação ou interpretação que outros tentam apresentar para a igreja, né? A gente precisa olhar para esses tais mestres aí, que, né, apresentam novas propostas, né? E também usar essas mesmas palavras aqui de Paulo, né? Que sejam malditos também. Então a galera apresentando coisa nova, né? Olha, tem uma coisa aqui que ninguém nunca na história da igreja conheceu. E eu quero apresentar para vocês. A gente sai correndo mesmo, porque não é legal. Com certeza vai apresentar alguma coisa que vai fugir daquilo que o próprio Espírito tem conduzido o povo de Deus na história. Então, a gente precisa entender isso. Paulo apresenta essas questões aqui para a gente ter cuidado. Nada pode estar acima do que foi revelado por Cristo na sua obra, na cruz, e daquela tumba que ficou vazia. Nada pode ser superior a essa realidade. Nada. Por mais maravilhoso, sobrenatural que seja. Por mais que às vezes venha da boca de uma pessoa completamente assim, com alta desenvoltura, né? Oratória, não faz diferença nenhuma, né? Se tiver não batendo com essa realidade, é lixo. Sai correndo, tá? Então, ou a gente tem a boa nova, ou a gente não tem nada de novo. A gente precisa pensar nisso, a gente precisa cuidar com isso. Ou a gente se agarra na realidade do Evangelho como testemunhado pelos apóstolos enviados por Cristo, que tiveram sua autoridade fundamentada no Evangelho, ou a gente persevera nessa doutrina, ou a gente não tem nada de novo. Ou a gente só vai ter tentativas humanas, competências humanas. Então, para a gente concluir, o Evangelho ele não foi um tipo de invenção humana. Paulo deixou isso bem claro, né? O testemunho apostólico ele não é resultado das buscas dos apóstolos. Eles não falam, a gente se reuniu em algum lugar, começamos a fazer ritos e buscar, e a gente teve essa revelação. Não. O Evangelho não é resultado disso. Se fundamenta em outra coisa. Se fundamenta no impacto da revelação do Cristo de Deus entre os homens. É aí que se fundamenta o testemunho apostólico. Então, a gente precisa lembrar disso. E outra coisa, o povo de Deus não é congregado pelos resultados dos seus esforços próprios. A nossa condição diante de Deus e a nossa comunhão uns com os outros é fruto da realidade do Evangelho, desse chamado gracioso de Deus, de Cristo Jesus. E o culto, né, está sempre nos lembrando isso, domingo após domingo. Deus está congregando o seu povo, chamando o seu povo. Essa é a realidade que a gente experimenta. A igreja não é fruto dos nossos esforços. Ela é fundamentada no movimento de Deus. E o Evangelho é naturalmente contraintuitivo aos seres humanos. Nós somos atraídos constantemente para o plano das competências humanas, por assim dizer, né? Ao invés do plano da suficiente fé em Cristo. Isso vai se desdobrar em várias áreas da nossa vida. A gente, às vezes, quer conduzir nossa família de forma autônoma, criar nossos filhos de forma autônoma. Mas Deus ele quer que a nossa fé alcance essa esfera da nossa vida também. E a gente conduza a nossa família pela fé. Que a gente conduza o nosso trabalho pela fé. Que a gente conduza as nossas relações com nossos irmãos pela fé. Que a gente encare as tensões políticas pela fé. Evite se abraçar em propostas de esperança que são nos dados de Deus. E a gente saia do plano da fé e vai para a competência humana nessa área, porque Deus não age aqui. Deus só age até aqui. Então a gente precisa entender e a gente é tentado a isso constantemente, né? Nós somos homens de pouca fé. É assim que Jesus chamava os discípulos, não homens de pouca fé. Estou falando que vocês creem na realidade que eu estou compartilhando, vocês estão tentando conduzir as coisas do jeito de vocês. Então a gente precisa estar vigilante contra aquilo que nos atrai subitamente para longe da suficiência da fé em Cristo Jesus, né?
naquela época eram as questões ali do sistema religioso judaico, né? Mas hoje a gente poderia ter várias outras questões, né? Que nem a gente falou ali sobre esses ideais performáticos da fé, né? Pautados na experiência. A gente tem também, às vezes, esse tipo de relação de fé pautada nas nossas percepções, não na revelação bíblica, né? Propostas de espiritualidade sobrenatural, né? Que são voltados para um tipo de realização pessoal da fé. Isso também é um problema, né? Ao invés de uma espiritualidade encarnada, né, que é experimentada na vida ordinária do corpo da Igreja de Cristo, às vezes gurus moralistas, né, dos 7 passos para uma fé eficiente, né, para uma família funcional, filhos extraordinários, aquela coisa toda que chama a nossa atenção. Pô, agora sim eu vou organizar minhas coisas, minha vida, né? Essa ideia também do desenvolvimento pessoal, rumo ao sucesso profissional, acadêmico, psicológico, e também desses supostos piedosos pregadores, né, do amor complacente, né, que é mais definido pelos afetos subjetivos humanos do que pelo caráter que Deus revelou, né, como sendo Ele mesmo o amor. Então a gente precisa cuidar, né? A gente tem muitas propostas, né, que estão aí nos tentando, né, e muitas das vezes acabam nos atraindo para longe dessa realidade do Evangelho, da graça, da fé. Então que a gente possa assumir uma postura firme contra todas essas falsas boas novas que nos rodeiam aí, e que tentam perverter a suficiência da obra de Cristo, né, e perturbar essa vida plena que a gente só pode experimentar e desfrutar pela fé desse que nos chamou pela graça para essa realidade. Então, que a gente esteja atento e firme diante de todas essas propostas, essas tentativas que tentam nos desviar disso. Amém? Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer pela sua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela realidade do Evangelho. Muito obrigado pelo seu movimento em nossa direção. Muito obrigado, Pai, por esse Evangelho poderoso que alcançou nossos corações. Muito obrigado, Senhor, pela forma que o Senhor fundamentou a sua igreja, o seu povo, pelo testemunho apostólico. Muito obrigado, Senhor, pela forma que o Senhor congrega o seu povo, pelo poder, Pai, do seu Evangelho, pelo poder da realidade de Cristo, pelo Espírito que habita em nós, Pai, e nos faz sermos um. Muito obrigado, Senhor, porque a gente desfruta dessa realidade não pelos nossos esforços, mas pela sua graça. Muito obrigado porque isso afeta toda a nossa vida. Não deixe que a gente conduza, Pai, áreas da nossa vida que não seja pela fé, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que o seu Espírito nos lembre e nos deixe atentos, Pai, a qualquer tipo de tentativa que a gente tem de seguir pela força do nosso próprio braço. Em nome de Jesus, eu te peço, Pai, mantenha nossos olhos abertos e nos ajuda a perseverar essa jornada rumo a essa realidade plena que nós desfrutaremos com o Senhor na consumação de todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.